Jesus falou que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então é o jejum especial pela Igreja Deus de Amor, louvado seja Deus, e pelas almas e a favor de todos os crentes de doutrina, para que Deus venha descer sobre nós porção dobrada. Então vamos agora orar, irmão, só expulsando o diabo. É oração agora também contra as obras da macumba. Aleluia. Então oração agora das 4 da manhã. Oração da meia-noite. Depois às 3 da manhã. Louvado seja Deus. E agora às 4 da manhã. Oração contra o espírito do falso profeta. Contra os demônios enganadores e contra as obras da macumba. Então vamos orar. Clamar a Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus nosso Pai. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, de oração, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua santa presença, Senhor, para lhe pedir, ó Deus, o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração suba, Senhor, até seus santos céus. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento agora, meu Pai, nós estamos nesse clamor do jejum mundial da última hora, a favor da Igreja Deus de Amor. É o jejum, meu Pai, contra os demônios do falso profeta, contra os demônios enganadores. Se eu venha repreender esse demônio, derrotar esse diabo e envergonhar esse Satanás, ó Pai, que está vindo para cima da Tua Igreja, para trazer o mundanismo para a Tua Igreja, meu Pai, para querer ferir e denegredir a Sua doutrina, meu Pai. Senhor, venha usar os Teus servos, seus pastores fiéis, que estão obedientes à Tua santa doutrina, meu Pai, para que o Senhor venha repreender todos os demônios enganadores, todo demônio que quer causar divisão dentro da casa de Deus. Ó Pai querido, como o Senhor foste com Moisés, meu Pai, que foi usado por Deus para arrancar o povo das garras de Faraó. Mas teve pessoas rebeldes no meio deles, ó Pai, que quis causar divisão entre o povo. O diabo usou Coré, Datã e Abirã, para poder dividir a obra de Deus. Mas mal eles sabiam, que Deus era com Moisés. E Moisés, vendo aquilo, estendeu as mãos para o céu e pediu socorro de Deus. E a terra se abriu, e todos aqueles homens que seguiram o divisor, a terra se abriu, e aqueles também que adoraram a Baal, foram mortos a fio da espada. Ó Deus poderoso, a mesma coisa, meu Pai, essas divisão dentro da casa de Deus, esse mundanismo que quer entrar dentro da casa do Senhor. Não permita, meu Pai, dar pulso firme a nossa irmã Irene Miranda, meu Pai, com a autoridade do céu, juntamente com a diretoria, meu Pai, e não permita, meu Pai, que o mundanismo entre na casa do Senhor. Feche o coração da Tua serva, meu Pai, para com o mundanismo, e abre, meu Pai, o coração da Tua serva com autoridade contra o pecado, contra a vaidade, meu Pai, dando autoridade do céu para repreender esses demônios. Saia, Satanás, saia, demônios imundos, você está derrotado agora, pelo poder de Deus, pela graça divina do Espírito Santo. Vai saindo, Satanás, demônios da vaidade, demônio da televisão, você está repreendido pelo poder de Deus, pela graça divina do Espírito Santo. Sai, demônio do falso profeta, está repreendido agora pelo sangue de Jesus. Satanás, você não resiste
o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai saindo, diabo, vai saindo pelo sangue de Jesus. Você não resiste o poder da oração. Meu Deus, fere os lábios mentirosos dos demônios enganadores que quer vir com mundanismo para tua casa, trazer as modas do mundo, os ritmos mundanos para tua casa, Senhor. Fere os lábios mentirosos, meu Pai, desses demônios enganadores. Há poder no sangue de Jesus agora para repreender essas obras do diabo contra a tua igreja querida. Saia, Satanás, saia, demônios que dizem que a mulher pode cortar o cabelo, que a mulher pode pintar o cabelo, sendo que a Bíblia condena, e a Bíblia diz que todo aquele que contraria a doutrina santa de Jesus, ele é um anticristo, e a Bíblia condena a mulher cortar o cabelo, porque a Bíblia fala, honroso é a mulher ter cabelo crescido, porque é poderio dos anjos, aleluia, e aquela que tosqueia é a mesma coisa se tivesse raspada, e a igreja do Senhor não tem tais costumes. Quem quiser ser contencioso, nem nós, nem as igrejas de Deus, essa doutrina do diabo também, de pintura de cabelo, é uma doutrina falsa, porque estão sendo um anticristo também, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, aleluia, que a força dos jovens está na sabedoria, mas a beleza dos anciões está em seus cabelos brancos. E o Senhor Jesus também falou em São Mateus 5, 36, 37, aleluia, glórias a Deus. Não jurarás pela sua própria cabeça, que não pode tornar um fio do seu cabelo branco ou preto. O que passar disso é procedência maligna. Queima essa doutrina do diabo também, meu Pai, da sensualidade, faz os homens usar short, bermudão, camisa regata. Essa é a doutrina satânica do modernismo do diabo. Quer entrar, meu Pai, na tua santa igreja pentecostal, Deus de amor, esse evangelho maldito, meu Pai, e a Bíblia diz, não andes nu, um cara que não veja as suas vergonhas, porque eis que cedo venho, diz a palavra. E Pedro diz na palavra que Pedro, quando estava nu, que Jesus vem de encontro com ele se envergonhou e se cobriu. Aleluia! Ó, meu Pai querido, repreende esse demônio da sensualidade, do tamanco salto alto, das vaidades, como diz, meu Pai, a tua palavra, lá em Jeremias 4:30, o que farás agora, ó assolada, ainda que te enfeite em volta dos olhos, te vista de vermelho, será desprezada pelos seus amantes. Aleluia, glória a Deus. E olha aí, Pai, o diabo vindo com tudo para cima da tua igreja querida, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha de compaixão. Repreenda esses demônios agora, pelo poder do sangue de Jesus, esses demônios enganadores. Meu Pai, estamos vivendo os dias muito similar, parecido nos tempos de Samaria, quando o povo de Samaria estava sob o jugo de Jezabel. Acabe cometeu o pecado diante de Deus, mais do que os seus 6 antepassados. Como se não bastasse provocar a ira de Deus, se casou com Jezabel, diz a palavra do Senhor, e ali Jezabel trouxe todo o paganismo para Samaria, os cultos a Baal, e os cultos a Baal, todos sabem na Bíblia, que eram orgias sexuais, e as meretrizes de Azerá, era mulher que se enfeitava, se pintava, para atrair a lascívia. E quantos profetas caíram, quantas pessoas caíram nesse engano do diabo. E ali, meu Pai querido, o Deus levantou um profeta para profetizar contra o jugo de Jezabel, e ela não gostou e perseguiu o profeta Elias e mandou matar todos os profetas e trouxe o culto a Baal. Acabe levantou postes ídolos de adoração a Baal, as coisas mundanas, e foi tempo difícil, meu Pai, para aquele povo. Mas quando a justiça de Deus chegou para ela e para Acabe, o juízo de Deus caiu sobre ele,
E a Jezabel, quando viu que fugiu para Jezreel, Jeú, que foi ungido por Deus, que era um oficial do exército da Síria, aleluia, foi ungido a rei, e ali ele destruiu as obras malignas do diabo que usava Jezabel. Jezabel tentou seduzi-lo, se pintando em volta dos seus olhos, porque a pintura simboliza paganismo. E a Bíblia diz: não sabeis vós que é templo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Como eram as pinturas dos egípcios nos templos, na pessoa. Hoje você está pintando o seu rosto, usando essas pinturas do diabo, esses brincos nas orelhas. Você está profanando o templo de Deus, como eles profanavam o templo de Deus antigamente, colocando os postes ídolos, e eles se cortavam os seus corpos, e a mulher coloca o brinco na orelha, que pinta os olhos, que pinta a boca, que ele está profanando o templo de Deus com paganismo, e cortando o seu corpo, ferindo o seu corpo. Mas, ó Deus, eu oro nesse momento agora, para que o Senhor repreenda esse demônio da pomba gira, meu Pai, que incentiva esses crentes, meu Pai, a usar essas coisas, porque eles foram enganados por Satanás, pelos falsos profetas, meu Pai. Meu Pai querido, o mesmo demônio que usou Jezabel, ó Pai, também tem usado. E no Novo Testamento também, o apóstolo São Pedro, ele pregou que o esticado do cabelo das mulheres, a beleza da mulher não seria no esticado do cabelo, no uso de joia, de compostura de vestido. João também, louvasse a Deus, Paulo também diz a Timóteo, capítulo 2, na vestimenta da mulher, aleluia, e sobre os enfeites, Paulo exorta dizendo: louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, Deus usando Timóteo, que diz que no mesmo modo que as mulheres se ataviem e em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Ataviar é se arrumar, não é usar enfeites, pérolas no corpo, não, que isso é paganismo perante Deus. E a Bíblia está bem clara em dizer que nós temos que santificar no corpo, na alma e no espírito. Olha, meu Pai, a tua palavra nos diz que o apóstolo Paulo, Senhor, quando ele chegou em Filipos, que ele pregou para Lídia, levantou um espírito adivinho para tentar persuadir Paulo, mas Paulo repreendeu aquele demônio daquela mulher, e aí também a Lídia se converteu, que Lídia, ela era de natural de Tiatira, lá daquela igreja onde Jesus exortou que tenho contra ti, que tolera Jezabel, porque Lídia vendia púrpuras, roupas finíssimas, caríssimas, para as mulheres sacerdotisas de Afrodite e dos reis. E a sacerdotisa de Afrodite eram mulheres que contraria a palavra de Deus, ela cortava os seus cabelos, usava pinturas. E quando Paulo começou a expor os costumes mundanos dos romanos, eles ficaram furiosos. Esse homem nos expõe costumes que não é lícito nós usarmos, porque nós somos romanos. Porque Paulo começou a expor os costumes, os paganismos das pinturas daquelas mulheres. E hoje o diabo, ó Pai, está usando os falsos profetas. Não, Deus só quer o coração. Não, nós estamos na graça. Eles nem sabem o que é graça. Quando Paulo ali foi usado por Deus nas igrejas dos Efésios, até ali eles distorcem a palavra, meu Pai. Eles distorcem pregando um Jesus, uma graça barata, ensinando heresias para o povo. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, ensinando, porque eles dizem, meu Pai, prega que a graça, que quando Paulo chegou em Efésios, estando ainda mortos em nossas ofensas, vivificou justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo,
Por que Paulo está falando que pela graça sois salvos? Pela graça de Cristo, pelo arrependimento, nova vida. Porque o apóstolo Paulo pregou em Éfeso. Éfeso era uma cidade pagã, que tinha um ocultismo, onde tinha o templo das 7 maravilhas antigas, dali que tinha o templo de Diana, que era mármore, de ouro, que até os lixos daquele templo ali servia de reabastecimento para o comércio de Éfeso, e Paulo combateu aquilo ali, aleluia, que chegou os bruxos jogar os livros em praças públicas para queimarem. As pessoas vinham diante de Paulo confessando os seus pecados e se arrependendo. Por que Paulo falou que pela graça de Cristo sois salva e não por obras? Porque eles tinham obras de ocultismo, eles adoravam outros deuses. E quando eles se converteram, Paulo falou assim: olha, a salvação é pela graça de Cristo, não por essas obras de feitiçaria, não por essas obras de idolatria, mas a santificação de Cristo é o que ele diz em Romanos, que o homem velho foi morto com ele na cruz. Aleluia! Jesus falou que quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ó Deus poderoso, como diz em Romanos, aleluia, sabendo isto, que o nosso homem velho foi morto com ele, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado, aleluia. Paulo pegou as Efésios também, dizendo, Efésios 4, verso 17, digo, pois, testifico no Senhor, para que não andei mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido de entendimento, sem parar da vida de Deus, pela ignorância que há neles, no seu coração. E a Bíblia também vai dizendo mais: por isso, desperta tu que dorme, levanta-te dos mortos, que Jesus Cristo te esclarecerá. Oh, aleluia! Porque por essas tais coisas vieram de Deus sobre os filhos da desobediência. Não se contaminei com as coisas infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a, diz a palavra. E a fé sem obra, diz Tiago, ela é morta. E Jesus fala: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a graça de Cristo é arrependimento, novo nascimento. O homem não só parar de fazer as coisas que fazia, mas deixar de gostar de fazer o que fazia. Porque Jesus, ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço por nós. Aleluia. Mas nós temos que fazer nossa parte. Como ele diz para a mulher adulta: vai e não peques mais. Mas o diabo, Pai, tem usado os modernistas, os falsos profetas dos dias atuais, para pregar uma graça barata, enganando o povo, meu Pai, com o falso evangelho, dizendo que é só graça, não é por obras. Eles ficam distorcendo esse versículo. Mas as obras que Paulo falou, que a salvação para o povo de Éfeso é na graça de Cristo, no arrependimento, e não por essas obras, para que nenhum homem se glorie. Por quê? O povo de Éfeso, grego, eles se gloriavam. Tanto é que lá, louvado seja Deus, em Éfeso, na Grécia, tinha mais deuses do que pessoas, porque eles se titulavam deuses, se auto-titulavam salvadores, dizendo que salvava o povo, que as pessoas tinham que sacrificar holocausto a eles, e eles se gloriavam. Então Paulo estava ensinando que a graça de Cristo não tem isso, não tem glorificação do homem, somente a Jesus. Aleluia, pela graça de Cristo são salvos, não por essas obras, dessas imagens, dessas bruxarias e desses deuses pagãos. Era isso que Paulo estava falando. Mas a obra do cristão tem que ter obra de santidade, obra de obediência, santificação no corpo, na alma e no espírito. Porque se não tiver santificação,
serão lançados no inferno, como diz em Apocalipse 21, verso 8, com os tímidos, mentirosos, feiticeiros, os que fornicarem, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Oh, aleluia, glórias a Deus. Mas, ó Pai, o diabo tem usado, meu Pai, os falsos profetas, enganando o povo, isolando os textos, meu Pai, e aplicando falsa doutrina, para enganar o coração dos simples, ó Pai. Mas é como a Bíblia diz, ó Pai, que esses aí estão pregando o falso evangelho. Maravilha-me que tão depressa passei daquele que vos chamou, diz Paulo, da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas algum de vós perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, for anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. E assim vou dizer, meus irmãos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar o outro evangelho, além do que vós recebeste, seja anátema. Aleluia, ó Deus poderoso. E esses homens, ó Pai, diz a tua palavra em Romanos 16, verso 17, rogo, pois, irmãos, os que não têm, que promove dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus, aleluia, Cristo, mas o seu ventre, com suaves palavras, eles honram, engana o coração dos simples. Aleluia, não deixa, meu Pai, que esses enganadores, ó Pai, engane o coração dos meus irmãos, coração das minhas irmãs, com as suas falsas doutrinas. Então cuidado, irmãos, porque muitos enganadores já entraram no mundo, aqueles que não confessam que Jesus quis vir em carne, este é o anticristo. Por isso que Deus diz, louvado seja Deus, para que apartei de todo irmão desordenado, diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ó meu Pai querido, como a Bíblia diz, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras ela é morta. Então a fé tem que ter a obra da santidade, a obra da obediência, porque Deus jamais vai se contradizer na sua palavra, porque Jesus nos ensinou que a porta é estreita, que o caminho é estreito, o caminho que leva para o reino celestial, para o reino do céu, é a porta estreita, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, se alguém vir ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, diz a palavra do Senhor. Ó Deus e Pai, continua, meu Pai, abençoando e livrando, meu Pai, o teu povo dos enganadores, ó Pai. Ó meu Pai, receba agora, nós estamos apresentando esse jejum a favor das almas, meu Pai. Continua abençoando e livrando, em nome de Jesus, o teu povo e a tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.